A adultização infantil, ela refere-se a comportamentos que são totalmente adequados somente para adultos. E o fato de expor essas crianças a isso, de forma tão precoce, pode violentá-las psicologicamente, emocionalmente e socialmente. É um assunto que tem sido muito falado, tem sido muito debatido, tem sido pauta em muitos estados, exatamente porque alguém com muita coragem, felca, mexeu ele num ninho de vespeiro. Segundo ele, está andando até de carro blindado, porque são muitas ameaças. Mexeu com grandes influenciadores que não poupam os seus filhos, adolescentes, recém-nascidos, nem seus pais em leito de morte, para daí ganhar engajamento, likes, curtidas, compartilhamento e no final do mês, muitos dólares. Um pai pega uma criança, na sua ingenuidade, grava um vídeo pequeno e posta. Sem ele querer, viralizou. Ele entende que aquela criança ela pode reverter todo o estado financeiro que a vida toda ele não conseguiu. Então ele agora vai usar ela. Sabe a história da mãe que deu errado? E que ela teve uma filha muito linda e que está cheia de gavião querendo pegar a menina. E ela pensa, se eu casar bem a minha filha, de quebra eu vou junto. Eu vou me dar bem, porque a vida não foi boa para mim. Mas se a vida for boa para minha filha, eu vou me dar bem, por tabela. Então acaba totalmente o respeito, totalmente a privacidade, as coisas mais íntimas, esse pai e essa mãe quer divulgar do filho. Coloca ele para fazer danças eróticas, coloca ele para fazer danças de funks pornográficos. A letra pesada, uma letra indecente, uma letra totalmente erótica, fazendo assim com que os pais, atrás de engajamento, atrás de likes, atrás de status, atrás de ser respeitado porque nunca foram, então estão vendo a oportunidade dentro de um filho, que ele vai fazer com que esse filho agora pule todas as etapas do fator ser criança. Vem cá, filho, ó, tu dança aí, ó, vai, joga para um lado. Vai, o papai vai filmar aqui, ó. Nós vamos viralizar, tu vai virar uma celebridade. E as crianças vão esquecendo o que é ser criança de verdade. O engraçado é que há muito tempo atrás, a proteção dos direitos do adolescente e da criança proibiu que crianças pudessem fazer propagandas de brinquedos na televisão aberta. Não tem. Você sabe por que não tem? Porque a proteção dos direitos da criança e do adolescente proibiu, segundo eles, para preservar e proteger, porque segundo eles é um erro. Muitos não sabem, mas é por causa exatamente da falta de propaganda que muitos desenhos deixaram de existir. Porque, para quem não sabe, a maioria dos desenhos que faziam sucesso, eles eram sustentados pela base de venda de brinquedos, que era feito na TV aberta. Tudo foi proibido, porque os direitos da proteção dos adolescentes disseram que é um erro. Estava expondo as crianças. Mas esses mesmos direitos da criança e do adolescente está calada. Há muito tempo eu já falei isso. Por que viralizou agora? Porque Felca tem mais de 13 milhões. Uma voz forte se posicionou. E ele está pagando um alto preço. Ele precisa de ajuda nesse momento. Então tem pai que nunca conseguiu nada na vida, está conseguindo ser influenciador digital por causa da exposição do filho ou da filha de menor, atraindo um monte de urubu tarado na internet. E ele não está nem aí para isso, porque segundo ele tem um autocontrole na mão. Eu duvido. Pega o telefone do teu filho, da tua filha, desbloqueia e senta. Te prepara pro que tu vai achar. Porque tem perfil de garotinho que não é um garotinho, é um garotão que tá lá por trás, por causa da sua culpa, que por causa da exposição e por pensar em ganhar dinheiro, você tá expondo o seu filho. Tem influenciadora que não tá perdoando o pai no leito de morte. Tem influenciadora que faz stories, um atrás do outro, mostrando o filho acamado, passando mal, porque ela viu que gerou engajamento e tá gerando renda, dólar. Então bora expor. A gente é de uma época onde os filhos, eles sabiam o seu lugar. Eles sabiam que tinham que ser criança,
porque era momento de ser criança. Existia uma proteção tão grande que até um beijo na novela, quando era anunciada para o outro dia, no outro dia, os nossos pais mandavam a gente dormir cedo, porque não era para expor. Porque não era interessante mostrar aquilo para as crianças. Era a proteção. Meninas não usavam maquiagem, andando com shortinho, mostrando a marquinha. Menina de 12 anos, 10 anos, dançando, se abaixando. A gente não participava de conversas na sala com adulto, porque a gente era criança. Essa semana eu vi numa novela um menino que deve ter seus 10 anos de idade. E acontece uma treta lá na família, e ele chega no meio dos adultos e diz: engraçado que vocês não me contam nada, né? Assim fica difícil para mim. E a mãe desesperada pedindo perdão pro filho, diz: meu filho, pelo amor de Deus, me perdoe, eu ia conversar com você. Uma mãe, dona de casa e esposa, dando satisfação para um menino de 10 anos, porque não envolveu ele num assunto de adultos. Então a adultização, ela tá em todo lugar, muitas vezes de forma discreta, mas ela tá. Sabe quando é que começa a adultização infantil? No momento que você, querendo a liberdade de não ter trabalho em cuidar e educar do seu filho, você apresenta isso aqui, ó. Está aqui, meu filho, para de chorar. E ele sozinho começa a descobrir o mundo podre que existe por trás disso aqui. Porque isso aqui pode ser bom, ruim, péssimo, desastroso, eficaz, tudo junto e misturado. E o pai ou a mãe, querendo se ver livre do fardo de dar educação, de dar assistência, de dar a sua presença para o filho, para se ver livre desse incômodo e achando que está fazendo um bem enorme, ele diz: tome. E ele começa a viajar por aqui, ó. E ele começa a ver garotos da idade dele ou dela fazendo danças eróticas, dançando funks pornográficos, que hoje é o que está no auge, hoje é o que faz sucesso, porque o mundo jaz do maligno, está tudo podre, está tudo possuído, está tudo maligno, não é demônio, é legião. Outro dia eu vi uma garota falando o seguinte: por causa da liberdade que minha mãe me deu, por causa de todos os sims que a minha mãe me deu, eu me tornei quem eu sou. E hoje eu tenho muita raiva dela, porque hoje eu queria ser uma pessoa melhor. Quem ama também diz não. Quem ama também protege contra as coisas podres do mundo. Então, pais que deram errado, mães que não tiveram sucesso, agora, na intenção de ter muita grana no bolso, estão sensualizando, erotizando os filhos e as filhas através da adultização precoce infantil. O que está faltando hoje em muitos pais é exatamente essa maturidade de entender e respeitar o espaço do outro, porque quer pegar carona na infância, na adolescência, no sucesso do filho, expondo ele a tal nível que ele não se preocupa mais com a privacidade da pessoa, atraindo todo tipo de urubu, todo tipo de coisa ruim. Ele não está preocupado com nada, ele está preocupado com o saldo no final do mês, e isso acaba causando problemas emocionais muito graves na cabeça da criança. Aí eu chego a perguntar: cadê o direito das crianças e do adolescente que proibiu essas crianças de se expor em propaganda de publicidade de brinquedo? Porque dizia que elas tinham que ser protegidas. Cadê elas? Estão caladas por quê? Ou essa instituição ela não existe mais? Felca, que Deus te abençoe, que você possa ter muito sucesso. Parabéns pela sua posição e pela sua coragem.